referência bibliográfica de onde eu trouxe essas informações, e era o que eu queria apresentar para vocês. Obrigado aí pela paciência, e desculpa se foi muito chato. Não, beleza, João Paulo, beleza. Deu uma geralzão, uma geralzona, tá certo? Só cuidado aí com assim, rigidez é material e geometria, tá certo? Rigidez é Tá. material. Então, eu vi que em alguns lugares, como a geometria é mais importante do que o material, você disse que ela não que não precisava do material. Não é isso, tá certo? Não é isso. Rigidez é material e geometria. Só que às vezes a geometria fala mais alto do que o material, tá certo? Mas sempre a rigidez é material e geometria. Nunca o material pode ser excluído, tá certo? Ok. Perfeito, professor. Obrigado. Deslocamentos, tá bom? Beleza. Isabela ou Camila, né? Qualquer uma das duas aí. Posso ir? Pode. Deixa eu compartilhar aqui o PowerPoint, só um minuto. Tá aparecendo? Não. Agora foi? Parece que sim. Foi. Tem que abrir aí. Tá. Bom, boa noite a todos. Eu vou falar um pouco sobre o centro de gravidade. Para iniciar, eu trouxe 3 definições que resumem o que é o centro de gravidade. Então, ele pode ser definido como um ponto, um único ponto, aliás, de um corpo ao redor do qual todas as partículas de massa estão igualmente distribuídas. O centro de gravidade também pode se resumir a um ponto através do qual a linha de ação de um peso de um objeto atua, independentemente da posição que esse objeto esteja. E ele ainda pode ser definido como o local de um corpo onde é aplicado a resultante das forças peso, como se toda a massa desse corpo estivesse concentrada nesse ponto. Basicamente, essas 3 definições resumem num panorama geral o que pode ser o centro de gravidade. Mas eu gostaria de adentrar um pouco mais e entender, explicar, né, como esse centro de gravidade ele atua, como ele realmente funciona. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa imagem desses 2 cubos que eu trouxe e que resumem bem o que eu acabei de explicar, né? Então, o que acontece? Essas setinhas que estão atuando no cubo da esquerda, elas representam uma força vertical que atua de cima para baixo, ou seja, elas representam a ação da gravidade num corpo. E essa seta da direita, ela é a resultante de todas essas setinhas que estão à esquerda, ou seja, ela é a força peso, a força P, né? E esse pontinho que está em azul, ele é exatamente o encontro das resultantes de todas essas forças que resumem a força peso, ou, portanto, esse ponto ele é o centro de gravidade. Aqui eu trouxe algumas imagens mais do cotidiano para que a gente possa entender, por exemplo, nessa bola, nessa ferramenta, nessa própria pessoa. E essas imagens aqui embaixo, desses corpos, elas são importantes para que a gente entenda uma outra definição do centro de gravidade, uma outra característica, na verdade, que é a seguinte, que mesmo que a gente mude a posição desse corpo, se a gente aplicar uma rotação, aqui esse bonequinho, por exemplo, ele está de cabeça para baixo, então, mesmo a gente mudando a posição do corpo, ele sempre vai permanecer sujeito à ação da força da gravidade, que são essas forças aqui, verticais. Então, o que acontece? Então, o que acontece? Isso significa que essas forças, elas vão girar em relação ao corpo. Então, elas sempre vão continuar paralelas e verticais. E é exatamente isso. O ponto onde essas forças, onde se cruzam a resultante dessas forças paralelas, qualquer que seja a posição que esse corpo está, é o centro de gravidade. Então, esse pontinho vermelho, como a gente pode observar aqui, ele não muda, independentemente de que a gente mude a posição do corpo. Uma outra coisa importante, uma outra característica, uma outra definição importante que a gente precisa entender antes de adentrar dentro da matéria, mesmo que a gente vê esse semestre,
é que, afinal, existe uma diferença entre o centro de gravidade e o centro de massa? Bom, a gente vê direto, né, que o centro de massa ele é dito como igual ao centro de gravidade. Mas por quê? Quando a gente quando a gente adota a Terra, a força gravitacional que atua dentro do planeta Terra, a gente pode considerar, sim, que o centro de gravidade e o centro de massa são a mesma coisa. Por quê? Porque a força gravitacional da Terra, ela é considerada uniforme em todos os lugares. Então, por conta disso, eles são a mesma coisa. Mas se a gente entra em um campo gravitacional não uniforme, ou seja, fora da Terra, ou quando vai fazer alguma experiência, alguma coisa do tipo em que a gravidade, a força da gravidade é diferente, aí o centro de massa ele não é mais a mesma coisa que o centro de gravidade. Então é importante se atentar a esse detalhe. Bom, agora entrando um pouco mais dentro do conteúdo do semestre. Como eu disse anteriormente, a gente já entendeu por que a gente adota que o centro de gravidade é o mesmo que o centro de massa. E então eu quero que vocês prestem atenção nessas 3 figuras que eu trouxe aqui. Basicamente, esse pontinho preto, ele é o centro de gravidade. E esses tracejados, eles mostram o movimento que esse centro de gravidade ele faz quando o corpo ele é movimentado sobre a ação indicada sobre a ação das forças indicadas nessas setinhas. Ou seja, o centro de gravidade ele nunca vai estar fora de uma figura quando ela for côncava, quando ela for uma figura geométrica conhecida. Isso foi uma coisa notada, inclusive, por Arquimedes, por isso que eu trouxe essa frase em destaque dele, que é a seguinte: em qualquer figura côncava, o centro de gravidade ele deve estar dentro da figura. Então, basicamente, é o seguinte: se a gente puxar essas figuras para a direção onde está indicada as setas, onde as forças estão atuando, ele vai se movimentar, ele nunca vai sair de dentro da figura. Eu vou explicar um pouco sobre os tipos de equilíbrio, o centro de gravidade e os tipos de equilíbrio. Bom, como a gente sabe, existem 3 tipos. Quando um objeto ele estiver numa posição de tal forma que o seu centro de gravidade esteja na posição mais alta possível, é um equilíbrio instável. Quando a gente chama de equilíbrio indiferente, quando o centro de gravidade ele não muda de altura, ou seja, o centro de gravidade não é nem levantado e nem abaixado quando a gente desloca o objeto. E o equilíbrio estável, ele vai ocorrer sempre que o objeto deslocado da sua posição de equilíbrio tenha o seu centro de gravidade elevado para uma posição mais alta. E uma coisa na prática que a gente pode perceber é que é o seguinte: diante dessa circunstância, quando a gente solta esse objeto, ele tende a voltar para a posição inicial. Aqui eu trouxe nessa figura outro exemplo mais cotidiano, que é uma carga, né, levantada por essas roldanas, né, que é o que acontece em construção. Então, aqui a gente pode observar exatamente isso que eu expliquei. Nessa primeira imagem da esquerda para a direita, a carga está instável. Por quê? Porque o gancho ele não está alinhado com o centro de gravidade. Ele não está na sua posição, ele está na posição mais alta possível, né? Então, ele está instável. Quando a carga ela se desloca até que o centro de gravidade, que é essa figura em preto, ela esteja alinhada com o gancho, aí ele se torna estável, que é essa imagem da esquerda ou da direita. E aí, sim, a construção pode ocorrer normalmente de uma forma segura, sem que a carga caia, enfim. Aqui é mais uma imagem que explica bem o que eu acabei, que exemplifica e ilustra bem o que eu acabei de explicar, né? Essas 2 cargas aqui à esquerda, a primeira e a segunda da esquerda para a direita, elas estão no equilíbrio estável, porque a gente pode observar que o centro de gravidade ele está dentro da linha da base, né? Mesmo que a figura ela não seja perfeitamente reta, como essa da direita, ele ainda continua estável, que é o que eu indico aqui nessa caixinha, né? Que qualquer objeto que tenha o seu centro de gravidade acima do ponto de apoio, que é o que está acontecendo, ele vai estar em equilíbrio, mesmo que às vezes ele esteja um pouco instável. E o equilíbrio instável, exemplificado por essa figura aqui à direita, o centro de gravidade está fora da base. Então, ele vai estar instável. Bom, como eu disse no começo da apresentação, a atração que a Terra exerce sobre um corpo
ela pode ser representada por uma força P, que é aquele resumo das forças verticais. Então, e ela é aplicada no seu centro de gravidade. Então, o que acontece? Eu tinha falado que o centro de gravidade, ele permanece dentro da figura, mas isso é para figuras côncavas. Ele pode, sim, se localizar fora da superfície. Então, o que acontece? O centro de gravidade de uma superfície, quando ela é plana, ela adota essas coordenadas, que são as fórmulas que a gente usou durante o semestre para calcular o centro de gravidade. Eu não vou falar o que é cada uma, porque a gente já, aqui nessa caixinha está explicado, e a gente também já sabe, né? A gente cansou de calcular, mas isso a gente precisa entender que essa fórmula ela é aplicada quando a superfície ela é plana, tá? E em formatos regulares. Então, o que acontece? Quando o formato ele é regular, seja um triângulo, um retângulo, essas fórmulas que a gente conhece, ela vai estar sempre, o centro de gravidade ele vai estar sempre dentro da superfície. Por quê? Porque quando uma forma geométrica, quando um corpo, né, ele possui uma forma geométrica regular e homogênea, o centro de gravidade ele também pode ser determinado geometricamente. Por isso que ele vai estar dentro da superfície. Ou seja, vou dar um exemplo, né? Por exemplo, numa esfera, o centro de gravidade ele vai estar sempre no seu centro. Numa superfície retangular, como eu estava falando anteriormente, ele vai estar no cruzamento das diagonais. O mesmo acontece no triângulo, como eu trouxe essa figura aqui. A posição para indicar para vocês as diagonais, né? E a posição final, que é o encontro de todas essas diagonais que formam o centro de gravidade, que é esse em vermelho. E o centro de gravidade em figuras, em formatos regulares, ele coincide com o centro geométrico, tá? Por isso que está sempre no interior. Agora aqui, o CG, né, em corpos de formatos irregulares, já muda. Ele pode estar fora da superfície. Por quê? Porque ele é determinado de uma forma experimental. Ou seja, um corpo de forma irregular, como esse que eu trouxe para vocês, ele pode ter o seu centro de gravidade determinado se a gente suspender por uma das extremidades e traçarmos uma reta no sentido dado por um prumo por ali. Por exemplo, foi exatamente o que a imagem ela exemplifica. Aqui, traçando, a gente vê que o ponto onde coincidem todos os traçados, ele é fora da figura. Por quê? Porque essa figura ela é um formato irregular. Mas a gente também tem que se atentar a alguns detalhes. Por exemplo, um anel. O anel, a gente sabe que o CG ele está localizado fora da figura, porque ele é uma figura que tem ele tem meio que um buraco, né? Então, ele vai estar localizado fora da figura, mesmo estando no centro. Então, tem algumas coisas que a gente tem que se atentar, mas ele é uma figura irregular. Mas, então, como a gente calcula isso de uma forma geral? Então, primeiro, eu expliquei isso para vocês, porque primeiro, para a gente calcular o centro de gravidade de um corpo, a gente precisa definir se ele é regular ou irregular. Então, caso ele seja irregular, a gente já sabe que o centro de gravidade ele vai estar localizado exatamente no centro geométrico. Portanto, basta aplicar as fórmulas que já existem, que eu vou passar daqui a pouco, quais são, mas que já existem fórmulas para isso. Então, é só aplicá-las. Porém, quando um objeto ele for irregular ou ele possui mais de uma figura, devem-se utilizar essas fórmulas expressas aqui abaixo, que relacionam o x, né? No caso do x do CG, relaciona o x da primeira figura com o x da segunda figura, enfim, com a área sobre a área, sobre as áreas. Então, o que acontece? A fórmula basicamente é xn vezes AN sobre AN. E no y é yn vezes AN sobre AN. Então, basta seguir esse passo a passo, né? Que foi o que também a gente executou durante o semestre, que é dividir a figura em seções que a gente conhece o centro de gravidade, identificar graficamente o centro de gravidade de cada figura. Quando são figuras regulares, a gente usa as fórmulas. E o terceiro passo é aplicar essas equações que eu acabei de falar para vocês. Aqui são as fórmulas das figuras conhecidas, que a gente também usou bastante durante o semestre. Do retângulo, a gente sabe que é base sobre 2, altura sobre 2. Do triângulo, base sobre 3,
altura sobre 3. E aqui eu trouxe para explicar como a gente acha isso, né? Desenhado. Aqui do quarto de círculo, que já relaciona o π, o trapézio, que é a questão da base maior, base menor, né? Círculo e semicírculo. Aqui eu trouxe algumas aplicações em exemplos. Essa figura aqui, a gente percebe, né? A gente identifica que as formas geométricas, que são retângulos, então a gente faz aquele passo a passo, divide a figura, depois aplica as fórmulas e depois aplica aquela fórmula geral, porque a gente percebe que tem mais de uma figura, né, junto. A mesma coisa. Então, basicamente é isso. Obrigada pela atenção. Tá, joia. Obrigado a você, Camila. Tá ótimo. Deixa eu compartilhar aqui. Beleza, tá ótimo, Camila. Já me manda tudo aí também lá, né? Me manda aí os slides, por favor. Eu enviei pro e-mail, eu enviei. Tá? Beleza, Camila, tá joia. Laís, né? Laís, que vem agora. Ou Isabela, né? Ou Laís ou Isabela, qualquer uma das duas. Então, eu ainda não sei por que o áudio está dando problema, mas como as falas estão todas no vídeo, eu posso mandar e alguma outra pessoa compartilha, não sei. Se você ficar aqui, pode. Não, vou ficar aqui, claro. Então, enquanto isso, Laís, você se importa de ir apresentando? Aí você vê aí com o João, com a Camila, com quem você quiser aí. Pronto. Cadê aí a Laís? Se não, Fabiano. Não, professor, eu já apresentei, eu estou aqui porque eu estou achando que... Estou acompanhando as apresentações. Os trabalhos, está ótimo. Laís, você está sem microfone? Tá, a Laís está tentando aí, então. Você já foi, então, né, Fabiano? Já fui, professor, na primeira aula. Primeira aula. Oi, professor, eu consegui arrumar aqui o microfone, entrei pelo celular, rapidinho, viu? Tô tentando botar aqui, então meu computador ele tá um pouquinho devagar. Tá bom. É Camila o quê, Camila? Camila Medeiros. Professor, para descarregar o vídeo no chat, ele precisa ser colocado numa pasta. Tem problema? Depois eu tiro? Não sei. Porque aparece... Ele ficaria na pasta de gravações de aula, só que depois eu apagava, tranquilo. Não sei. Faça o que tiver que fazer. Tá aparecendo, gente, que tá transmitindo? Agora tá. Tá, sim, tá aparecendo na sua tela. Tá com a sua tela. Tá bom. Nada, Laís. Alô, alô? Tô me ouvindo? Sim. Peraí, professor, que meu computador deu um pau aqui, só um minuto. Vamos se resolvendo aí. Vou pegar uma água. Tá bom. Oi, gente. Acho que a Isabela pode postar lá, eu acho, Isabela, não tem problema não, depois você tira.
Ai, gente, meu computador desligou. Isabela, conseguiu resolver? Professor, eu acho que se a Isabela conseguir apresentar antes de mim, o meu computador acabou de desligar. Ainda está transmitindo a tela aí para vocês? Tá. Tá. Então eu vou mandar aqui no chat. Alguém consegue compartilhar aí para mim, por favor? Posso tentar aqui, sem problema. Obrigada. Tá carregando aqui só um instante. Tá bom. Bom, aí é só dar play, é porque não sei como coloca o som, mas imagino que você saiba ver mais fácil que eu. Tudo bem, eu vou tentar aqui. Para compartilhar. Inclusão no computador, ótimo. Cálculo de tensões. Tá com som? Relação tensão de formação, tensão última, de escoamento, admissível e coeficiente de segurança. Por definição no dicionário, tensão é qualidade, condição ou estado do que é ou está tenso, estado do que ameaça romper-se. Porém, na mecânica, tensão é uma medida da intensidade das forças internas agindo entre as partículas de uma seção transversal imaginária de um corpo de material deformável. Ao observarmos a relação gráfica entre tensão e deformação, podemos observar a existência de zonas que caracterizam as etapas de deformação de um material até a ruptura de sua seção. O gráfico consiste em dois eixos, tensão em laranja e deformação específica em azul. A relação entre eles vai depender do material e da intensidade da carga. A primeira zona em vermelho representa uma reta e é denominada região elástica. Esse trecho ele vai de acordo com a lei de Hooke, vai analisar a habilidade do material de se moldar à deformação, e até seu ponto P, toda deformação é reversível. Delimitando essa reta, obtemos duas variações, a variação de tensão em verde e a variação de deformação. E a partir da tangente do ângulo, obtemos módulo de elasticidade igual a tensão sobre deformação específica. Portanto, a tangente do trecho retilíneo é igual ao módulo de elasticidade do material, e o módulo de elasticidade é constante ao longo de todo o trecho. Ainda com relação à comparação gráfica entre tensão e deformação, é possível observar gráficos com mais ou menos zonas de deformação. Isso diz respeito ao material analisado, que pode ser caracterizado como dúctil ou frágil. Materiais dúcteis suportam maior deformação antes da ruptura, o que representa no gráfico a existência de outra zona. E os materiais frágeis possuem apenas a região retilínea antes da ruptura, como por exemplo porcelana e gesso. A segunda zona, condizente com os materiais dúcteis, é a região plástica. Nessa área, toda deformação que o material sofrer vai ser permanente e vai deixar deformações residuais. Nos materiais dúcteis, ainda podemos observar a existência de um patamar intermediário, onde se inicia a fase plástica, uma zona de transição. Limite ou tensão de escoamento é o nome dado quando se analisa as deformações sobre um determinado material. Porém, seu objetivo é verificar até quanto de Y força um dado material resiste, chegando ou passando ao ou do limite elástico de deformação. Existem parâmetros para prever e prevenir a ruptura da seção de um material, como, por exemplo, a tensão última e admissível. A tensão última é relativa à máxima tensão que atua em uma peça antes da ruptura. Pode ser obtida a partir da força última. Essa força é o máximo carregamento até a ruptura do material. E a tensão admissível, que consiste no valor limite da tensão a que um determinado órgão num certo material está sujeito.
e que servirá para o dimensionamento das suas seções. Outra maneira de determinar a tensão admissível é definir o coeficiente de segurança, dado por coeficiente de segurança igual a tensão última sobre tensão admissível. Em obras, a definição de um coeficiente de segurança ideal é de extrema importância. Vai garantir que a estrutura suporte o carregamento condizente, mas sem que hajam exageros na sustentação e uso do material. O caráter esbelto de edificações pode ser atribuído a esse coeficiente. Acabou? Acabou. Era isso mesmo, né, Isabela? Isso, muito obrigada, viu? Então, pronto. E agora, Laís, consegue fazer a apresentação? Alô, alô, estão me ouvindo? Sim. Oi, professor. É que meu computador ainda está travado. Eu vou tentar arrumar um jeito aqui de enviar. No chat, é porque eu entrei aqui pelo celular agora no Teams, mas o meu computador tá ainda com a tela toda travada. Peraí que eu vou tentar arrumar um jeito de enviar aqui para vocês. Vou tentar desligar ele e ligar de novo. Tá bom, beleza. Tente aí, estamos aqui. Tá bom. Cálculo de tensões. Nada de vamos. Tchau.
Beleza.
Alô, professor, tá conseguindo me ouvir? Alô, alô? Como é que eu caio? Estou te ouvindo aqui, Laís. Ah, tá. O Obrigada. professor que não está no computador. Tá Vou bom. mandar uma mensagem aqui para ele. É porque eu acho que o meu computador não vai conseguir ligar, mas eu tenho eu tenho pelo menos os slides, é porque o vídeo tá só no computador. Deixa eu ver se eu consigo mandar mensagem aqui para ele. Beleza. Qualquer coisa é só chamar aqui. Eu tô aqui. O que é? Oi, professor, tava explicando aqui, eu acho que meu computador não vai conseguir ligar, não. Eu não tô com o vídeo, eu só tô com o vídeo lá, mas eu tenho o slide que eu apresento. Eu posso apresentar aqui com o slide. Sim, então vamos. Posso? Sim. Eu vou mandar aqui, você pode transmitir para mim? Eu tô pelo celular. Põe aqui pelo. Vê aqui se não tem aqui no chat. Manda pelo chat, eu abro no chat. Sim. Vou mandar aqui mesmo. Diga, pode mandar. Vou encaminhar aqui. Peraí. Anexo. Não. Cadê? Eu posso te encaminhar no WhatsApp, professor? Eu não tô conseguindo encaminhar nada aqui pelo celular. Pode, manda aí que eu vejo. Te encaminhei. Encaminhei só o PDF com o slide. O vídeo eu não consigo, tá no computador. Conseguiu receber, professor? Consegui. Tá bem. Mas esse aqui já tem uma dessa aqui, Nais, igualzinho. Como assim? Já tem alguém que apresentou isso aqui. Não. Igual o meu? Como assim? Igualzinho, tem um igualzinho. Alguém já apresentou esse trabalho, igualzinho. Eu não. Não, professor, eu que fiz todo. Não tem como. Já apresentaram o trabalho, cara. Tô te falando que já apresentaram. Ué, professor. Só se você diz o slide tá igual, o conceito tá Isso, tudo igual? isso. Como assim? É isso aqui mesmo que apresentaram. Alguém apresentou. Ué, professor, isso é impossível. Não, impossível não. Vocês dois é só procurar na internet. Alguém procurou a mesma coisa que você e achou e colocou. Só Da que como eu mesma vi, forma que eu escrevo as igualzinho, minhas palavras. Só igualzinho. o primeiro, provavelmente, slide, você tá falando por conta das imagens? Tá igual. Tá igual, cara. Desculpa, professor, mas não tem como.
Eu não copiei, eu não teria Não, eu sei, mas talvez você pegou de alguém. as referências? Essa Não, mesma. professor. Não, você pegou da internet, não de alguém, amigo teu, mas da internet. Alguém pegou a mesma coisa. Não copiei nenhum da internet. Eu fiz toda a mão o trabalho. Se você passar ali os slides, estão escritos com as minhas palavras. Não tem como eu ter pego da internet, porque eu escrevi com as minhas palavras. Peguei as referências que eu peguei foram de PDFs, de artigos diferentes, e eu ainda coloquei a bibliografia com as referências. Não tem como, professor. Laís, estou dizendo o seguinte, ó, se você quiser apresentar, manda bala. Se eu olhar lá e tiver igual, eu vou dar 0, não tem jeito. Porque está gravado, as aulas estão gravadas. Então é só ir lá pegar Não tem problema, pode conferir. Eu não fiz de Então vamos, pode mandar bala. Tá bom. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui pelo computador. Não, eu consigo aqui, peraí, eu consigo. Você consegue? Consigo. Tá aparecendo já a tela, professor. Sim. Foi. Uhum. Bom, então, tá bom. O tema do meu trabalho é flambagem, como tá aí descrito, eu vou explicar o que é a flambagem. Pode passar aí para mim, professor, por favor? Bom, a flambagem é um fenômeno de flexão transversal de materiais que são esbeltos normalmente, devido à compressão axial, que é a força que atua diretamente no eixo central de um objeto. A flambagem é considerada uma instabilidade na qual a peça pode perder sua estabilidade, em que o material já tinha atingido sua tensão de escoamento, que é o limite que o material suporta no regime elástico de deformação. Pode passar aí, professor. Eu coloquei algumas imagens para representar a flambagem. Dá para ver ali a distorção, é essa flexão, quando você coloca uma pressão que ultrapassa o limite do material. Aí pode passar, são outras imagens que eu achei poucas representavam. Pode passar direto as imagens, professor. Eu coloquei um exemplo para diferenciar a flambagem, a compressão e o cisalhamento. A flambagem, ela ocorre com essa flexão, é como se fosse um esmagamento onde tem a saída para as laterais. Ele é uma flexão transversal. Aí tem a compressão, que é como se fosse um esmagamento, e o cisalhamento, que ele parte. Eu coloquei um exemplinho para diferenciar um pouco. Bom, pode passar aí, por favor, professor. Eu coloquei um exemplo aí mais simplificado do que é um elemento esbelto. Para a flambagem ocorrer, normalmente os elementos eles têm que ser esbeltos. O que é um elemento esbelto? Eles são peças em que a área da secção transversal é pequena em relação ao comprimento, ou seja, ela é muito mais alta do que necessariamente seu comprimento suporta. Então, ela é muito fina e muito alta, por exemplo. Ixi, professor, eu acho que você trocou a tela. Desculpe. Sem problema. Opa, vamos lá. E é basicamente isso. Pode passar esse slide, era só para mostrar o que é um elemento esbelto. Com isso, a gente tem o comprimento de flambagem, né? O que é o comprimento de flambagem? Os pilares, eles são elementos de estruturas indeslocáveis, para qual o comprimento de flambagem deverá ter o valor igual à distância entre os eixos das vigas entre as quais ele se situa, com contraventamento das duas direções, ou igual à distância entre faces internas dos elementos, somando a altura do plano e a secção transversal do pilar. Ou seja, ele vai depender, o comprimento de flambagem vai ser o máximo que esse elemento vai conseguir suportar, vai ser a altura máxima, o comprimento máximo que ele vai conseguir ter, suportando um certo nível de carga. Aí, pode passar.
Vou falar um pouquinho sobre o índice de esbeltez. O índice de esbeltez é o que a gente usa basicamente para conseguir determinar qual é o máximo de comprimento em relação ao peso, à carga que esse elemento vai sofrer. Então, é uma medida mecânica que permite determinar a facilidade que um determinado pilar tem de se encurvar. O índice de esbeltez depende principalmente do comprimento do pilar e da secção transversal. O índice de esbeltez é a razão entre o comprimento de flambagem e o raio de giração do pilar. Então, aqui tem a formulinha do índice de esbeltez, que é a lambda, corresponde ao índice de esbeltez, e é a razão entre o comprimento pelo momento de inércia. Pode passar. Aí eu coloquei o raio de giração do pilar, que é o que a gente precisa para conseguir calcular o índice de esbeltez. O raio de giração dos pilares é definido pela relação entre o momento de inércia do pilar e a área da secção transversal. No outro slide eu falei que era momento de inércia, na verdade, é o raio de giração do pilar. Então, o índice de esbeltez é o comprimento sobre o raio de giração do pilar. O raio de giração do pilar é uma relação entre o momento de inércia e a área da secção transversal do pilar. Pode passar, professor. A carga crítica é a carga máxima que uma coluna pode suportar antes de ocorrer a flambagem, na qual qualquer carga adicional provocará a flambagem da coluna. E a gente pode calcular a carga crítica, que é o que vai determinar o ponto máximo em que esse pilar consegue aguentar com o índice de esbeltez, é a fórmula de Euler, que é dada pela a carga crítica equivale a π² pelo módulo de elasticidade longitudinal, pelo menor momento de inércia, em metros quadrados, não pode esquecer disso, sobre o comprimento de flambagem, que normalmente que é o índice que é o comprimento que a gente teve que ver antes da esbeltez. Pode passar. Aqui eu deixei os estados de equilíbrio, que é o que você vai determinar se a carga foi suportada ou não. Aí tem o índice de equilíbrio estável, o instável e o neutro. Pode passar. E por último, eu coloquei as influências das condições de extremidade. A coluna ela pode estar apoiada ou fixada em diversas formas, e isso pode alterar ou influenciar o modo de flambagem decorrente, tal qual afeta o comprimento efetivo da flambagem. Então, com isso, a gente tem que, quando o pilar estiver apoiado de diferentes formas ou fixado de diferentes formas, isso altera o comprimento efetivo. Então, a gente tem que mudar isso nos cálculos para que o resultado seja correto. Pode passar, professor. Aí eu dei os exemplos dos tipos de diferentes fixações. Então, tem as engastadas livres, que para esse tipo a gente coloca como comprimento, que o comprimento se duplica, então fica 2L, que é o comprimento. Para peças biarticuladas, a gente coloca o comprimento padrão, que é o comprimento que a gente já está vendo, é o visível. Para peças articuladas e engastadas, a gente coloca que o comprimento de flambagem ele é 0,7 vezes o comprimento total. E para peças biengastadas, o comprimento é metade, então é 0,5 L. E por último, pode passar, eu coloquei as biografias dos textos que eu tirei as imagens e me baseei para fazer o trabalho. Tá, beleza. Tá bom. Tá bom, anotei aqui, eu vou atrás de só ver se não tem uma que seja igual, porque as imagens eu sei que são iguais. É que, na verdade, é bem difícil achar a imagem que represente realmente a flambagem. Eu tirei o lugar onde eu tirei as imagens. Não tem problema nenhum, Laís, desde que não seja igual, né? Não, sem problema. Eu compreendo totalmente, mas não pode ter certeza de que eu não copiei esse trabalho de ninguém. Você pode conferir. Tá bom, beleza. Então. Se quiser, professor, depois eu preciso arrumar esse computador de qualquer forma. Eu acho que ainda hoje eu consigo arrumar isso. Eu te envio o meu vídeo. Não sei se é necessário, mas eu tenho o vídeo. Você já apresentou. Tem que me enviar o PowerPoint. PDF. Manda no seu e-mail, sim. Tá. Desculpa aí o problema, realmente foi
muito desgastante. Desculpa, viu, professor, exceder tanto o horário. Beleza, valeu. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, viu? Desculpa aí a enrola. Tranquilo, boa noite. Boa noite. Parar de gravar.